Eu tinha um vídeo totalmente diferente preparado para vocês hoje. A gente ia falar sobre a segunda temporada de Bridgerton, sobre o que esperar da terceira temporada, mas aí o Will Smith foi lá e na cara do Chris Rock durante a premiação do Oscar. Falei sobre esse assunto lá no meu Instagram e na minha cobertura feita pro Cinepop, mas eu vim aqui explicar pra você todo esse rolê, porque essa história não começou em 2022 não, viu? A gente vai voltar lá pra 2016 pra vocês entenderem por que que o Will Smith subiu no palco e passou por aquele bafão super polêmico. Vem aqui que a gente vai conversar um pouco sobre toda essa confusão que rolou no último Oscar. Bora! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja mais que bem-vindo. Já chega, se sinta à vontade, já se inscreva no meu canal e já ative as notificações para você sempre ser avisado quando a gente tiver vídeos novos. E para você também receber dicas todos os dias com muito conteúdo legal também, mais curiosidades, lá no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, eu estou sempre falando sobre isso da melhor forma possível, sempre dando dicas muito legais. Corre pra lá porque a nossa comunidade está crescendo e muito. Agora vamos falar sobre essa treta que rolou entre o Will Smith e o Chris Rock. Obviamente você deve estar sabendo o que aconteceu, né? Mas de qualquer forma, se você não tá sabendo, eu vou te inteirar aqui. Nós tivemos no último domingo, 27 de março, a premiação do Oscar 2022. E um determinado momento, o comediante Chris Rock subiu ao palco e começou a fazer as suas sacadinhas cômicas, como ele já fez em outras premiações e até mesmo em outras edições do Oscar. E naquele instante ele decide fazer uma piada muito delicada envolvendo a Jada Pinkett Smith, esposa do Will Smith. Pois é, ele viu ela careca e sugeriu que ela estrelaria a sequência de G.I. Jane, que é um filme de ação dos anos 90, lançado em 1997 e estrelado por Demi Moore. Em português, G.I. Jane é Até o Limite da Honra, e você pode inclusive assistir esse filme lá na Star Plus, que ele está disponível por lá. Pois bem, nesse filme a Demi Moore é uma mulher que está careca. E aí, quando ele viu a Jada também com o mesmo visual, ele acabou fazendo uma comparação em alusão à personagem vivida pela Demi Moore, sugerindo que a Jada estrelaria a sequência dessa produção de ação. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Só que a reação da Jada de imediato foi de desgosto. Ela não gostou da piada e existe um motivo muito correto por isso. A atriz sofre de alopécia crônica. Ela já falou a respeito desse assunto no seu talk show Red Table Talk, que é um talk show que ela fez para o Facebook. Ali é realmente um programa familiar onde ela, sua filha Willow e a sua mãe conversam sobre questões relacionadas à família Smith. Já tivemos participações de outros membros da família. A verdade é que eles usaram esse reality show, esse talk show, na verdade, para expor todas as intimidades da família. E ela chegou a comentar que ela tinha um problema de alopécia crônica, ela havia sido diagnosticada com essa doença, que é uma doença que acaba sendo ativada cada vez mais pelo estresse emocional. Então, obviamente, ela já tem muita dificuldade em manter os cabelos longos e o estresse emocional só dificulta tudo isso. E ali naquele momento, a gente percebeu que tinha uma situação muito estranha. O Will Smith desce do palco, o Chris Rock acaba comentando o assunto, dizendo que havia levado um baita tapa do Will Smith, e naquele instante a situação fica ainda mais acalorada quando o Will Smith diz exatamente isso aí, ó, que você vai ouvir agora. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Pois bem, por que que tudo isso aconteceu? Contei todo esse fato para vocês porque vocês precisam entender que essa confusão, na verdade, ela teve início em 2016 durante um monólogo do Chris Rock na premiação do Oscar. Naquele ano de 2016, a gente teve um problema muito grande que foi as diversas manifestações
que criticavam o Oscar em virtude da falta de representatividade preta entre os indicados. Nós tivemos vários artistas negros, inclusive Jada Pinkett Smith, Will Smith e até mesmo o Spike Lee, que vieram a público dizer que estavam indignados quando a lista dos indicados ao Oscar 2016 foi divulgada. Entre os principais indicados, nós não tivemos nenhum ator, diretor ou roteirista preto, gente. Realmente foi um Oscar que estava literalmente so white. E foi aí que esses artistas e tantos outros artistas pretos levantaram a hashtag Oscar So White e decidiram boicotar o evento. Entre aqueles que boicotaram, obviamente, estava Jada Pinkett Smith e Will Smith, que em 2015 havia realizado o filme, o drama Um Homem Entre Gigantes, que era uma das grandes apostas para as indicações de 2016. No entanto, o filme estrelado pelo Will Smith acabou ficando de fora. E o próprio artista, inclusive a sua esposa, criticaram a academia por terem rejeitado este filme, não apenas este filme, outras produções lançadas na época também e que tinham cacife para entrar na premiação. Vocês estão vendo que meu cabelo aqui tá querendo participar ativamente desse vídeo, né, gente? Tô assim, né? Até na hora de cortar o vídeo vai ficar complicado, né? Porque tem hora que o cabelo tá aqui, tem hora que o cabelo tá aqui, tem hora que o cabelo tá aqui. Enfim, vamos tentar manejar esse cabelo aqui, porque ele tem vida própria. Vamos lá. E no seu monólogo de abertura do Oscar de 2016, o Chris Rock, obviamente, endereçou toda a polêmica do Oscar So White. E ainda brincou com o fato dele ser um comediante preto e que ele teria sido convidado para conduzir a premiação justamente por preencher a cota que estava em falta em virtude da falta de indicados negros. Abrindo um parêntese aqui, entre os indicados de 2016, a gente tem filmes muito bons, como A Grande Aposta. Temos também, gente, O Regresso, que é outro filmaço que fez muito sucesso na época de seu lançamento e rendeu ao Oscar ao Leonardo DiCaprio. Tivemos outras produções também, como O Quarto de Jack, que é um drama muito aclamado, que rendeu o Oscar à atriz Brie Larson. Meu cabelo continua aqui, tendo vida própria, vocês estão vendo. Brooklyn, Mad Max, Estrada da Fúria também são outras produções que estão na lista dos principais indicados. Tivemos também Spotlight, Segredos Revelados, que foi o grande ganhador da premiação de melhor filme. Tivemos outras produções também que tiveram muito sucesso, como Perdido em Marte e também Ponte dos Espiões, que levou um Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante. Então vocês viram que só por esses nomes que eu citei pra vocês, desses filmes, a gente realmente teve um problema de representatividade. E não é que o problema era cota, gente. Ninguém estava falando de cota em 2016. Nós estávamos falando realmente de valorizar produções estreladas, produzidas e dirigidas por pessoas pretas. Porque nós tivemos filmes que foram lançados nessa época e que eram dignos também de estarem entre os indicados. E na hora do Chris Rock fazer o seu monólogo em 2016, o que ele citou? Ele citou o boicote feito pelo Will Smith e pela Jada Pinkett. E a sua piada, que eu confesso que na época eu chorei de rir, porque realmente fazia sentido o que ele disse, e realmente fez sentido, ele critica a Jada por boicotar o Oscar. Ele não é que ele critica, mas ele cutuca ela por ter se posicionado dessa forma, porque ela não havia lançado nenhuma produção que realmente fizesse sentido pro Oscar. Ela estava estrelando a série Gotham na época, então não fazia sentido ela querer boicotar. Jada's gonna boycott the Oscars. Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited. Her man, Will, was not nominated for Concussion. I get it. Tell the truth. I get it. You get mad? She said it's not fair that Will was this good and didn't get nominated. It's also not fair that Will was paid $20 million for Wild Wild West, okay? Então percebam que em 2016 o Will Smith já tinha ficado pistola com o Chris Rock por conta daquilo que ele disse, que foi um comentário que, para o Will, não pegou bem, foi de mau gosto e meio que acabou menosprezando o trabalho da Jada Pinkett Smith. Olha, gente, independente do que o Chris Rock fez, em 2017, a Jada Pinkett Smith estrelou uma das comédias mais engraçadas que eu já vi nos últimos 20 anos.
sem sombra de dúvidas, Girls Trip é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida no gênero de comédia. E assim, ainda que ela não tenha feito nenhuma produção que fosse do cacife do Oscar, ela tá de parabéns, porque essa produção é realmente uma comédia sensacional e ela tá demais nesse filme. Então, com esse histórico de 2016, a gente chega aqui em 2022 com Will Smith realmente farto de toda essa situação. Obviamente que a gente não sabe o que de fato aconteceu entre 2016 e 2022. A gente não sabe como a relação dos dois se deu ao longo desses anos, se eles foram ou não foram amigos, se eles chegaram a ter outros contratempos, se houveram outras ocasiões dos bastidores que fez com que o Will ficasse realmente chateado com o Chris Rock. Então existe um hiato aí, gente, bem generoso, que nós infelizmente não temos conhecimento, que nós não sabemos o que rolou. Então é claro que fica difícil pra gente também tentar entender se o problema foi só o monólogo de 2016. Mas fato é que esse monólogo de 2016 pesou sim nessa confusão do Chris Rock e com Will Smith, e a piada de mau gosto que o Chris Rock fez em relação ao visual da Jada, é claro que acabou sendo o grande estopim para que o Will Smith perdesse a cabeça e perdesse a razão partindo para cima do seu colega de profissão. Agora, em se tratando a toda essa situação, o que eu penso disso? Primeiro de tudo, né, vocês sabem que eu tenho lupus e quem tem lupus sofre com perda de cabelo. Eu, melhor do que ninguém, entendo exatamente a Jada Pinkett Smith. Glória a Deus que eu não tive alopecia. Glória a Deus que o lupus não permitiu o surgimento de alopecia. Poderia ter desenvolvido? Poderia, porque são doenças psicossomáticas que, querendo ou não, acabam aflorando, ficando piores quando o seu emocional está desestruturado. E como eu já tenho esse problema por conta do lúpus, então assim, para você cair ali numa alopécia, não é muito difícil. Então eu entendo como ela se sente e eu vou contar pra vocês assim que não é fácil lidar com perda de cabelo. Glória a Deus que eu tenho condições de pagar por um tratamento bom. Então eu tenho conseguido segurar a barra com muita graça de Deus mesmo, e também fiz a transição capilar justamente por conta dessa questão que eu tinha com o meu cabelo, porque aí eu pararia de usar produtos químicos abrasivos que poderiam fazer com que eu tivesse alopécia e também fazer com que eu tivesse muitos problemas com crescimento capilar. Pois bem, dito isso, gente, eu entendo a Jada demais, porque eu me coloco na situação dela do mesmo jeito que ela se sentiu. Agora, fazendo um parênteses aqui, a Jada careca é lindíssima, gente. Essa mulher, ela pode pôr uma bananeira na cabeça dela que ela vai ficar espetacular. Eu acho ela lindíssima. Acho que assim, eu achei o visual dela no Oscar, o vestido dela, achei o vestido dela horroroso. Mas ela estava linda. Ela estava linda. E ela careca, com peruca, sem peruca, de que jeito que ela quiser estar, ela sempre vai continuar sendo uma mulher linda, porque ela é lindíssima. Dito isso, eu não acho que a gente resolve as coisas na base da violência, porque a violência não apenas abre um precedente para que outras pessoas achem ok agir dessa forma, como a gente entra num estado de barbárie, onde todas as coisas são resolvidas na base do grito. Eu entendo a frustração do Will, ao mesmo tempo que eu fico com um pé atrás, porque os dois, eles não possuem um relacionamento de fidelidade e lealdade. Eles possuem um relacionamento aberto, isso é uma escolha deles. Eu sou totalmente contra, mas cada um faz aquilo que quiser com a sua própria vida. Então eu fico com um certo pé atrás em relação à reação dele, porque eu penso, gente, ele não consegue ter um relacionamento exclusivo com a esposa dele. Eu penso assim, quando você ama tanto alguém, você quer ter aquela pessoa com você e você só quer ela na sua vida. Eu, particularmente, eu nunca ia querer que ninguém tocasse o dedo do meu esposo, entendeu? Eu amo demais e eu quero ele na minha vida, e eu quero só ele na minha vida. Então eu não entendo como que alguém pode negociar a exclusividade, a fidelidade de um relacionamento a dois. Eu não entendo, porque pra mim, quando sai desse campo, já não é amor. Então eu não entendo por que uma pessoa que não consegue manter um relacionamento dessa forma agiria num súbito de amor, entendeu? Agiria num ímpeto de amor para defender a honra da sua esposa. Isso pra mim é um pouco contraditório, porque, sabe, existe pra mim esse contraste que não faz sentido. Então
Falando nesse sentido, eu não entendo por que ele agiria dessa forma. Ao mesmo tempo que eu entendo que quando alguém por quem você se preocupa tanto é machucado, você quer defender aquela pessoa de um jeito ou de outro. Então eu entendo todas essas questões, ao mesmo tempo que eu acho muito conflituoso, um pouco contraditório e até muito confuso. Mas no fim do dia, independente das escolhas que ambos fizeram, a verdade é que não se resolve nenhum problema com violência. Não se resolve. Eu entendo que no calor da emoção, você acaba metendo os pés pelas mãos. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca meteu os pés pelas mãos, que atire a primeira pedra. Mas quando a gente tá num cenário desse, que é a maior premiação da história do cinema, transmitida mundialmente por diversas plataformas e emissoras, quando a gente está diante de um cenário desse e diante de um ator que possui um apelo popular, da criança ao vozinho, a gente está falando de um contexto que é muito caótico. E eu acho que as devidas medidas precisam ser tomadas para que esse tipo de coisa não volte a se repetir. A gente está falando de uma agressão, né? O Chris Rock errou na sua piada de mau gosto? Errou. Eu já fui vítima de piada de mau gosto por conta do lupus, também de gente que não entende e que é bem bocó, gente que não tem noção de nada. Então eu entendo a frustração tanto da Jada quanto do Will, mas eu também entendo que violência nunca é o caminho. A gente tem vivido tempos de violência em diversos setores, inclusive no nosso mundo, com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa de paz. A gente precisa de paz. Cristo morreu na cruz, ele deu seu sangue na cruz para que nós pudéssemos viver em paz uns com os outros. E eu espero que assim ambos consigam estabelecer a paz, que eles possam se resolver e que a gente não tenha mais problemas nesse sentido. Agora eu quero que vocês me contem o que vocês acharam dessa situação, quero que vocês deixem seus comentários aqui e, é claro, não deixe de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC. E fica aqui comigo porque a gente vai ter mais vídeo ao longo dessa semana, ok? Um beijo e até a próxima!